Olá pessoal, tudo bem? Professor Rupert, vamos aqui para mais um conteúdo de educação física no sistema positivo de ensino para turmas do segundo ano do ensino médio, ok? Vamos abordar 3 unidades, uma delas com aprofundamento um pouco maior e outras 2 de forma mais dinâmica. Vamos iniciar falando um pouquinho de uma breve história do corpo humano. Bem, entender um pouquinho o processo evolutivo, entender que em determinado momento vai haver uma divisão daquilo que é a cultura da ciência e a parte religiosa. Então, aqui, de forma responsável, eu vou abordar esse conteúdo para que você entenda aquilo que a literatura nos traz de conhecimento teórico, somado a um entendimento e análise do que é hoje o atual cenário da raça humana para aquilo que foi partindo do seu desenvolvimento. Entender esse conteúdo de processo evolutivo é se desconectar um pouco do atual cenário onde a linguagem é facilitada, aonde a alimentação é facilitada, porque você vai ao mercado, o seu alimento já está lá disponível para você, aonde a gente tem que se deslocar muito pouco para fazer as atividades de vida diária, inclusive tendo que suplementar esse gasto energético que antes era em demasia e hoje acaba que a gente se movimenta muito pouco, né? Então o processo evolutivo ele trouxe benefícios, porém ele também traz um quadro de atenção para que possamos principalmente cuidar da saúde também, tá? Então todo esse processo evolutivo, ele foi graças também a esforços de seus ancestrais e antepassados. Então entender que a raça humana naquele período, para se alimentar, você tinha que caçar o seu alimento, preparar o seu alimento, ter as inteligências para que você pudesse criar inclusive ferramentas para caça e para a confecção aí da sua comida, é entender que a vida naquele período, até por ter pouco conhecimento, era muito mais desafiadora do que nós temos no atual cenário, tá? E até mesmo a prática de alguns esportes é graças à espécie que nós pertencemos. Nós vamos observar ao longo do conteúdo que ser da espécie humana nos traz algum benefício em relação a outros seres vivos. Por possuirmos algumas qualidades, como força, resistência, isso nos trouxe, né, até o atual quadro, por quê? Quando você tinha, por exemplo, a sua demanda de gasto energético, naquele período, você utilizava principalmente para se defender. Vocês imaginem você, naquele período pré-histórico, para se utilizar uma roupa, você tinha que muitas das vezes utilizar lá a pele de um animal, né? O seu alimento, você tinha que confrontar um animal. Então, esse processo de permanência da raça humana, ele foi graças a algumas qualidades que nós temos, tá? E o que nos diferencia muito de outras espécies é justamente o nosso sistema nervoso, né? Composto aí por alguns órgãos, como o nosso cérebro, e especialmente por uma parte bem importante chamada de neocórtex, tá? Então ele nos permitiu desenvolver algumas características e habilidades especiais, como uma imaginação incrível para criar ferramentas e armas de caça, comunicação, que naquele período muito se utilizava desenhos, né? E ideias mais complexas, além da transmissão de informação sobre coisas que não existem. Nosso cérebro é formado por cerca de 86 bilhões de neurônios, pesando cerca de 1,5 kg, e ele é responsável por emoções, sensações, raciocínio, linguagem e consciência. Então imagina que o seu sistema nervoso, ele possui alguns processos que naturalmente acontecem no seu dia a dia que você muitas das vezes nem se dá conta. Desde processos que são automáticos e involuntários e processos voluntários. Então, quando você pensa, por exemplo, num músculo estriado esquelético, quando você quer pegar um objeto para manipular algo, quando você quer arremessar algo, isso é um movimento voluntário, tá? Agora, quando você faz a adaptação de um ambiente claro para escuro, com a regulação da pupila para a entrada de luz, isso é algo que você não precisa fazer voluntariamente. Quando você ingere um alimento e no seu tubo digestivo, né, o movimento peristáltico dos músculos lisos que estão aí no seu trato digestório, leva esse alimento para o estômago e assim, permanecendo essa condução por todo o sistema digestório até o final dele, quando você expele esse alimento, isso é feito de forma involuntária, tá? Assim como outros exemplos.
Então, raciocínio, como a gente falou, da possibilidade de criar algo. Vocês imaginem hoje, com a gama de informações que nós temos, né? Algumas pessoas já têm dificuldade de criar algumas coisas. Imagina naquele período onde não tínhamos muito parâmetro, onde não tínhamos muita informação, e sim a necessidade da sobrevivência e das situações vividas naquele período em que nos deparávamos, né? Eram aquilo que fazia com que a gente tivesse que gerar aí, criar algo, principalmente também por instinto de sobrevivência. Então, o neocórtex é uma estrutura cerebral responsável por boa parte das funções cognitivas do cérebro, tá? E olha que sensacional nessa parte que ele aborda, meu cérebro me trai. Vamos entender um pouquinho esse contexto. Uma das incríveis características do nosso cérebro, gente, é sempre economizar energia. Aí, quando eu digo isso para alguns alunos, a gente contextualiza assim: observa essa imagem e tenta se transportar para esse período em que o homem ele tinha que caçar o seu alimento. E muitas das vezes, quando ele ia caçar o seu alimento, tinha outro predador que também estava caçando aquele animal, por exemplo. Você tinha que, muitas das vezes, entrar num confronto com aquele animal. Então, nós vivíamos, estamos falando isso, gente, cerca de 200 mil anos atrás. Nós vivíamos em constante dúvida do que poderia nos acontecer para que você tivesse que aplicar a sua energia naquele momento, até mesmo por uma questão de salvar a sua vida. Então, essa economia de energia, num período que éramos caçadores-coletores, né, foi essencial para que pudéssemos concentrar essa energia em atividades para manter a nossa existência. Então, nós tínhamos aí atividades que gastavam essa energia, como atacar, correr, fugir, criar armas, construir abrigos e nos reproduzir. Tá? Então, seu cérebro ele sempre vai fazer com que você tenha esse hábito de economizar energia, mas a gente não pode usar isso como justificativa para não se movimentar. Hoje a gente observa aqui, essa imagem traduz muito bem, né, que você não precisa caçar o seu café da manhã, nem o seu almoço, porém seu cérebro ainda mantém um padrão bem similar daquele período, até porque nós saímos daquele período caçadores-coletores, né, apenas aí 12 mil anos. Então, realizarmos uma atividade mais longa, ou um exercício físico, seu cérebro se indaga se isso realmente é necessário para a minha sobrevivência. Então, aquela preguiça que você tem de realizar uma atividade, isso não devemos utilizar como desculpa, mas isso tem toda uma explicação cultural, toda uma explicação lá dos nossos antepassados. Tá? Então, para que nós possamos manter uma saúde cerebral, assim como de outros órgãos e sistemas do corpo humano, exercício físico e atividade física são fundamentais. Lembrando que a atividade física, ela possui gasto calórico, porém é uma atividade não programada, não estruturada. Então, se movimentar no dia a dia para as tarefas diárias. Tá? O exercício já é algo programado, quando você vai para a academia, quando você corre com o intuito de melhorar a saúde ou mesmo de perda de peso. Tá? Então, ele coloca aqui os exercícios aeróbicos, alguns benefícios, né? Na verdade, muitos. Então, a gente tem melhoria na vascularização cerebral, redução da velocidade de perda neural, aumento de capilares no córtex motor, melhoria da atenção e diversas outras melhorias, principalmente, gente, na produção de capilares, de maior capilarização, que é, na verdade, vasos chegando ali, trazendo nutrientes que está aí do nosso sangue, tá bom? Então, é extremamente benéfico você fazer um exercício físico. Os exercícios aeróbicos, eles são importantes também para caminhar junto aí com o exercício anaeróbio, né? Para quem faz musculação, fazer o cardio dentro do seu programa de treinamento é interessantíssimo. Essa parte é bem legal. O Positivo traz para gente um quadro aqui, ó, semanal, e ele pede para que a gente possa montar uma rotina de treino e respeitá-la, tá? Por pelo menos aí 15 dias. Então seria o ideal você realizar isso com seus alunos ou você aluno que está vendo esse vídeo, para que você possa criar esse desafio para você, né? Então você pode frequentar uma academia, você pode correr na rua, você pode fazer um aeróbio em casa, se você tiver um espaço para fazer uma corrida, se você tiver uma esteira, uma bike, se você tem acesso a um tipo de prática esportiva também, um treino de vôlei, badminton, um treino de futebol, a uma natação, independente da sua atividade, que você possa criar uma rotina de exercício e cumpri-la. Quanto mais dias forem preenchidos, melhor, tá?
Dando sequência, lembrando aqui, gente, que acompanhando a história da evolução humana, óbvio que na visão de algumas linhas teóricas, tá? Podemos ver que nos destacamos de outros animais. E aí, olha que interessante, né? Ele aborda para a gente aqui, até grifei para vocês. Mesmo não sendo forte como um gorila, ou rápido como um guepardo, a maneira como evoluímos nos destacou. Uma das características é o ato de caminhar sobre os pés, andar ereto, tá? Isso nos permitiu algumas vantagens. Contudo, para caminhar, algumas mudanças bem significativas ocorreram em nosso corpo, especialmente na coluna vertebral e nos joelhos, tá? Observa aqui ó, que ele destaca para a gente que algumas hipóteses sobre a ocorrência do bipedalismo nos primeiros hominídeos. Ficar em pé com as duas pernas nos permite olhar mais longe do horizonte, localizando melhor onde estão possíveis predadores, além de possivelmente liberar nossas mãos para a criação de ferramentas. Então, observa aqui na estrutura que nós tínhamos aqui uma coluna em C, e hoje nós temos a nossa coluna com as nossas curvaturas, tá? A gente chama de coluna em S. Então, você tem aqui a região cervical, a região torácica, a região lombar, região sacral. Então, você tem aí uma absorção melhor de carga, também melhorando assim a nossa postura. Com relação ao joelho, nós temos aqui ó, uma posição que antes era mais um joelho varo, joelho para fora, né? Para um joelho mais valgo, mais para dentro, fazendo com que fosse permitido aqui o alinhamento dos pés no centro de gravidade. Lembrando que o centro de gravidade, quanto maior for a sua incisão na base de apoio, biomecanicamente te dá uma vantagem de estabilidade, tá? E na nossa coluna, nós temos aqui 33 vértebras, sendo 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas, tá? Então essa é a nossa coluna, vista lateral e uma vista frontal. Outra característica importante, gente, são as mãos. Então nós observamos aqui que ó, temos polegares mais longos, palmas e dedos mais curtos, músculos internos que coordenam o polegar são mais fortes e maiores, e além de termos alguns músculos nos polegares que nenhum outro primata possui. Um deles é o flexor longo do polegar, que nos dá aqui ó, características de preensão manual melhor que outros seres. Olha que reflexão interessante sobre empunhadura. Então, a mesma empunhadura que hoje nós fazemos para atividades do cotidiano, seja pentear um cabelo, seja dentro de um esporte para o lançamento de algo, no handball para lançar uma bola, no atletismo para fazer lançamento de peso, são os mesmos que fazemos para caçar, né? Ou para nos defendermos também. Então, ó, você pode até não gostar de atividade e exercício físico, mas lembre-se que você está aqui graças àqueles seus ancestrais que caçaram, escalaram, correram e sobreviveram. Então, o que você está fazendo hoje pelo seu corpo? Né? Você acha que você se movimenta mais, menos do que aquele período? Então, é isso que eu digo. O nosso corpo é uma máquina que foi projetada para movimento, para gasto energético. Então, hoje, eu vejo muitas doenças chamadas de doenças hipocinéticas justamente por falta de movimentação corporal. Pessoas que adentram o universo do sedentarismo e acham normal. Então, não vamos normalizar e nem romantizar a falta de movimentação corporal. Se você não gosta de esporte, procure uma atividade em que você se enquadre. Seja uma natação, uma dança, algo que você tenha gasto efetivo calórico. Lembrando, tem que ser diferente de uma atividade física, que é aquela que você caminha, mas eu caminho muito para chegar no ponto de ônibus, mas isso é uma atividade física. É importante que você procure um exercício físico também. Contextualizando a questão da apreensão manual, nós observamos aqui justamente o que a gente comentou, tá? Que agarrar firmemente objetos e arremessá-los com precisão, por conta dessas características que nós temos, constitui uma vantagem evolutiva na caça, no ataque, na defesa e, por consequência, na reprodução. Então, observa aqui, ó, esse indivíduo com uma lança e aqui no handball, esse indivíduo também fazendo aí o movimento de arremesso. Então, a mesma apreensão, tá, gente? E quando nós falamos das vantagens que nós temos por algumas tarefas e atividades que, para nós, muitas das vezes é tão banal, a gente faz com tanta normalidade,
entender pessoas que têm dificuldade, por exemplo, por não possuir uma mão, por ter algum tipo de deficiência, seja ela uma deficiência visual. Então, aqui é importante a gente entender como é difícil para essas pessoas realizarem alguma atividade que para a gente é uma atividade comum, tá? Então, é muito importante lembrar colegas que possuem dificuldades manipulativas por conta de acidentes ou problemas congênitos. Então, a gente pode observar como eles se adaptam a esse mundo com as dificuldades. Eu vou trazer um exemplo para vocês bem legal. Esse aqui é o Jonathan Firmezinha, tá? A gente observa aqui que por conta de uma complicação durante a gravidez, oriunda de um medicamento de risco, ele nasceu sem os braços. Entretanto, isso não foi suficiente para fazer com que o jovem de 25 anos da cidade de Poá, na região metropolitana de São Paulo, desistisse da vontade de jogar seus games favoritos. Então a gente observa que as tentativas começaram cedo, lá no período de escola, né? Principalmente também por conta do jogo. Olha que legal, gente. Counter-Strike, firmezinha, ó. Joguei muito Counter-Strike, realmente é um jogo muito legal, tá? Altas noites, né, dos corujões em Lan House. Então a gente sabe o quanto esse jogo aí, para nossa geração também, eu aqui da geração da década de 80, jogamos bastante. Então, ó, muito legal, um exemplo de superação. Nós temos diversos outros também, desde pessoas em que até mesmo mulheres que para fazer, né, pentear cabelo, fazer maquiagem, conseguem desenvolver uma grande flexibilidade de coxo femoral, né, articulação do quadril, para você poder trazer esse pé realmente na região da face, né, para você comer com os pés. Então, a gente observa que, de acordo com uma dificuldade, o corpo, com força de vontade, consegue também se adaptar para a demanda atual, tá? Valeu, firmezinha? Bem, a gente observa que as mãos foram fundamentais, como vimos, para a manipulação. Porém, gente, tudo que você arremessa está muito conectado também a essa região do ombro, a articulação do ombro, né? A energia que nós armazenamos aqui para realizar um arremesso. Então, a articulação do ombro ela foi também importantíssima nesse processo, tá? E um esporte que traz um exemplo clássico dessa aplicação de energia é o beisebol, né? Então, uma modalidade esportiva que ilustra bem nossa capacidade em arremessar objetos, imprimindo uma grande força. Alguns arremessos, gente, chegam a atingir, em média, 150 quilômetros por hora. A gente observa que a evolução da articulação do ombro, ela possibilitou aí variedade de exercícios e até mesmo maior ângulo de movimento, né? Então, observa que do lado esquerdo, ó, nós temos o peitoral de um chimpanzé. Então, as fibras do peitoral elas eram inclinadas mais para cima. E do lado direito aqui, o humano, tá? As escápulas aqui, de mesma maneira. Lado esquerdo, você vê o ângulo aqui, ó, da espinha da escápula mais para cima. E aqui a escápula do humano, um ângulo mais reto, tá? Trazendo assim uma amplitude maior de movimento. E abrimos a reflexão que mesmo um chimpanzé sendo muito mais forte, a nossa evolução nos permite fazer isso aqui, ó. O próprio atletismo traduz aí o quanto a gente consegue arremessar aí em longas distâncias, aplicando energia, força, né? Vimos o exemplo do beisebol e agora no atletismo também, para que a gente possa deslocar esse objeto mais longe com mais força. Lá na página 21, a gente apresenta algumas reflexões importantes, tá, gente? Então vamos lembrar aqui que as pinturas rupestres lá dos homens da caverna, elas eram necessárias para comunicação, por exemplo, né? Era uma forma de se comunicar, uma forma de registrar algo que você queria, que hoje a gente pode registrar através da tecnologia, através de um caderno, uma escrita. E naquela época era necessário utilizar a tecnologia que eles tinham em mãos, né? Então tínhamos que caçar o próprio alimento, fazer a roupa, né, pele de animais, proteger-se de outros animais. Por isso que a gente comenta que o gasto de energia é totalmente diferente do cenário atual, tá? Cada hora vivida nessa época merecia uma comemoração. Você imagina, por exemplo, que hoje você vai fazer uma trilha. Eu dou o exemplo de uma trilha que eu fiz no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E num período da trilha, tinha uma placa lá dizendo, obviamente brincando, né, e dizendo assim, olha quem esteve por aqui. E tinha uma figura, salvo engano, de uma onça. E aquilo ali, umas câmeras registraram à noite. E aquilo ali já me bateu uma preocupação. Eu falei, caramba, ou seja, esse animal, né, que é um animal que muitas das vezes, se a gente se depara com ele ali, ele decide nos atacar por estarmos no ambiente dele, a gente sabe que é um animal muito veloz, muito forte, muito ágil. Gente, imagina você viver dia a dia tendo que se preocupar com isso.
de você ir beber água, de você ir num lago, né? Se hidratar e você ter que ir com aquele receio de, cara, a qualquer momento eu posso ter que entrar num confronto aqui com um animal desse, que coloca a minha vida em risco, onde muitos morriam, muitas das vezes, em confronto com esses animais. E ali abre essa reflexão de como era difícil a vida antigamente. E essa dificuldade da vida, né, fazia com que a gente tivesse que realmente comemorar dia a dia, tá? Então, pinturas rupestres surgem como manifestação dessa necessidade de comemoração. Antepassados fizeram questão de deixar registro de sua passagem pelo mundo. Olha que legal. Então, essa pintura aqui é a pintura mais antiga do mundo, pelo menos até agora, tá? Essa imagem foi feita há 45 mil anos atrás. Ela aparenta ser um javali em tamanho natural. E o interessante, gente, é observar a assinatura aqui, ó, de quem fez, né, a mãozinha de quem fez esse desenho. Por conta da aquisição da escrita, não presente na época, então colocou-se a mãozinha ali. Então é uma forma de comunicação bem legal. Aqui no Brasil nós temos também, ó, os primeiros habitantes brasileiros também deixaram suas marcas. Mais ou menos 16 mil anos atrás, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Quando a gente fala de prática corporal, nós temos algumas manifestações esportivas interessantíssimas, né? Na Escócia, nós temos o Highland Games, que é uma celebração cultural e competição com atletas sérios e provas dificílimas, como o peculiar lançamento de troncos. O Positivo aborda para gente que há um documentário, Esporte pelo Mundo, disponível na Netflix, em que podemos ter uma ideia mais específica sobre esta e outras modalidades. Entrando dentro do corpo pelo mundo afora, práticas corporais alternativas. Iniciamos falando aqui do yoga, gente. Então, ó, primeiro, o livro abre uma reflexão para a gente de como hoje, muitas das vezes, nós praticamos algumas modalidades pelo resultado. Então, ele fala da musculação, né, em que a gente quer, muitas das vezes, aumento de massa magra e emagrecimento. Da corrida, queremos aí o controle de massa corporal e melhora cardiopulmonar. E algumas práticas a gente não dá ênfase somente no resultado, e sim no processo, naquilo que vai trazer de benefício para a gente em outras áreas também. Então, as práticas corporais trazem benefícios para corpo, mente e espírito. Dentre as práticas corporais mais antigas do mundo, com essa visão, temos o yoga. Então, são movimentos para clarear a mente, aumentar a flexibilidade, dentre outros fatores. A nossa vida cotidiana, cada vez mais corrida, faz-se necessário atividades de relaxamento, onde você vai frear um pouco, até por conta do estresse diário e também doenças psicológicas e físicas, né? Como exemplo aí, o burnout no ambiente de trabalho. Outra prática interessantíssima é o Tai Chi Chuan. É uma prática corporal de origem chinesa, praticada atualmente em escala global. Essa prática vai além de ganhos puramente físicos. Criada por um general chinês, período aí de 1580 a 1660, e ela valoriza muito o Yin Yang, que são dois aspectos de uma unidade de equilíbrio, né, onde aborda-se, por exemplo, claro e escuro, quente e frio, nebuloso e brilhante. Considerado uma arte marcial, abordando aí um autocuidado, trazendo benefícios físicos como movimentos coordenados, lentos e complexos. Então trabalha-se coordenação, força, flexibilidade, resistência e equilíbrio. Então, gente, o Yin Yang é uma dualidade existente em todo o universo e em nós mesmos. Busca constante do equilíbrio, tá? É importante observar que as nossas emoções, elas oscilam entre o Yin e o Yang. Ele é descrito aí como duas forças fundamentais, opostas e complementares que se encontram em todas as coisas. O Yin, por exemplo, é o princípio da noite, lua, passividade, absorção. O Yang é o princípio do sol, do dia, a luz e a atividade. E a nossa energia vital é chamada de Qi. Então nós podemos observar aqui uma anamnese na medicina tradicional chinesa, dentro de tratamentos comuns como a auriculoterapia, a acupuntura, né, que justamente trabalha muito esse aspecto aí da cultura oriental. A anamnese que é uma avaliação, tá, gente? Então olha que legal aqui, preferências palatais. Então nós temos doce, ácido, salgado, amargo, picante, isso tudo vai delinear o quão yin e quão yang você é. Preferências climáticas, outono, primavera, inverno. Como é que é a sua relação com umidade, vento, secura, frio, calor?
Tem gente que gosta mais de frio, mais de calor, mais de dia, mais de noite, tá? Suas emoções mais frequentes, em que situações elas surgem, medo, preocupação. Então, para você observar que existe uma linha de tratamento oriental na qual é muito levado em consideração para quem já fez aí um tratamento dentro de auriculoterapia, acupuntura, o shiatsu, né? Todas essas alternativas de tratamento orientais, que são excelentes aí e muito eficazes, com certeza já vivenciou em algum momento essas práticas aí oriundas de todo esse aparato também de avaliação que é importante para a gente. O corpo pelo mundo afora, criando a Feira do Japão. Bem, gente, então aqui, ó, dentro dessa parte, a gente abre uma reflexão falando de filmes e desenhos com samurais, né? E a luta com espadas. E é importante a gente observar que existe uma arte marcial com proposta de ensinar a antiga arte da luta com espada dos samurais, que é chamada de Kendo. Então, o Kendo é o caminho da espada, é uma prática relativamente moderna, origens na arte do combate de espada de Kenjutsu. Atualmente, na prática do Kendo, se utiliza a Shinai, tá? Que é essa espada aqui. Então, as regras do Kendo. O tempo de combate é de 3 a 5 minutos, na melhor de 3. Vence o atleta que aplicar primeiro 2 golpes letais, chamados Ippon. A área do combate é um quadrado de 9 a 11 metros. Se o adversário sair ou pisar fora, recebe uma falta. Cada lutador recebe uma fita de identificação que fica nas costas, vermelha à direita do juiz ou branca à esquerda do juiz. Apresenta-se 3 juízes, tá? E a Federação Internacional de Kendo afirma que mais ou menos aí estipula-se que 2 milhões de praticantes atualmente na modalidade. Para finalizar, eu acho muito legal o que o Positivo traz para a gente de uma proposta, né? Para você dar um Google aí na cultura japonesa e pesquisar. Então, olha que bacana, gente. Datas marcantes, né? Você pode pesquisar um desenho, culinária, práticas corporais. Então, quanta coisa para que a gente possa conhecer um pouco mais dessa cultura também e ampliar o nosso hall de conhecimento. Bem, gente, chegamos ao final de mais um conteúdo. Espero que tenha ficado claro para você esse conhecimento. Aqui estão as minhas redes sociais, Instagram e YouTube, onde eu comento mais sobre diversos conteúdos dentro da área de esporte e conhecimento do corpo humano. Se você gostou, envia para alguém para que possa ser agraciado com esse conteúdo também. E caso você queira saber sobre algum conteúdo específico da área esportiva e conhecimento do corpo humano, deixa aqui para a gente um comentário que a gente analisa produzir o conteúdo para você. Tá bom? Fiquem com Deus. Aquele abraço.